Vamos lá, vamos gravar nosso vídeo aqui de correção das atividades. Eu percebi nessas atividades, alguns alunos fizeram, né, e estão meio perdidos sobre a resolução, a forma de resolução. Então é importante a gente gravar esse vídeo e ter visão, né, de todos os detalhes, né, de como resolver essas fórmulas trigonométricas. Eu confesso que dá um pouquinho mais de trabalho. A gente trabalha isso presencialmente, né, e isso virtualmente dá mais um pouco de trabalho, mais um pouquinho, mas é fácil de resolver. Então, ó, o que a gente vai fazer? Vou corrigir todos os exercícios que eu propus, né, item por item, e eu aconselho vocês a repetirem esses exercícios no final da videoaula, tentar fazer. Depois você vai acompanhando, né? Eu deixo também o PowerPoint, se vocês quiserem, deixo junto com a correção o PowerPoint dessa correção para vocês acompanharem. Eu deixo lá na descrição do vídeo junto com a postagem do vídeo, deixo também o PowerPoint da correção, beleza? Para vocês acompanharem. Então, segue aí o PowerPoint. Os exercícios. Tá dizendo assim: determine o seno, cosseno. Não, determine o seno só de x nos casos. Então, ó, vamos lá. Relembrando o que é o seno de x. Então, o seno de x é a medida do cateto oposto a x dividido pela hipotenusa. Então, ó, vamos pegar aqui no triângulo, aonde está o ângulo x? O x está aqui. E vou identificar qual que é o cateto oposto a esse ângulo de x e qual que é a hipotenusa, né? O cateto oposto é simplesmente esse cateto de medida 2. E a hipotenusa é o 4. Então, eu vou escrever isso. Seno de x vai ser a medida do cateto oposto 2 dividido pela medida da hipotenusa 4. Né? Só isso. Vou escrever essa razão. Vou fazer essa divisão. Simplificando aqui, né, que 2 não divide para 4. Vou simplificar por 2. Então vai dar 1 meio. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 vai dar. A ideia do seno é só isso. Você vai pegar a medida do cateto oposto e dividir pela medida da hipotenusa. Como no triângulo B. Aqui, ó, no ângulo X, o cateto oposto é justamente esse que eu não tenho. E a hipotenusa mede 15. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu não tenho esse cateto oposto, pelo teorema de Pitágoras, eu calculo o valor desse cateto oposto. Eu vou fazer aqui pelo teorema de Pitágoras. 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais a medida do cateto oposto ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 12 ao quadrado, 144. Mais a medida do cateto oposto ao quadrado. Letras para um lado e números para o outro, né? Então vai ficar aqui 225 menos 144. É como se eu passasse o 144 para cá, diminuindo apenas. Vai dar 81. Tira a raiz quadrada de 81, que eu quero saber a medida do cateto oposto, que não é o quadrado. Raiz quadrada de 81 é 9. Então a medida aqui do cateto oposto é 9. Então vou fazer cateto oposto 9 dividido pela hipotenusa 15. Dá para simplificar por 3, né? Então vai ficar 3 quintos. Beleza? Isso é o seno. Na letra C vai ser o mesmo esquema, tá vendo? O ângulo de x está aqui. O cateto oposto é 6 e a hipotenusa é y. Eu não tenho essa hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu vou calcular essa hipotenusa. Então, vai ficar aqui, ó, y ao quadrado é igual a y menos 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Efetuando aqui, y ao quadrado. Isso aqui é um quadrado perfeito, lembra? Do ano passado. E o quadrado da diferença de dois termos é um produto notável. Então, vai fazer assim. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Né? Ou você dividir em 2 parênteses aqui e fazer o chuveirinho. Mas vou fazer aqui, ó. Quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes y, 2y, vezes 2, 4y, mais o quadrado do segundo termo, que vai ser 4. Mais 6 ao quadrado, 36. Vou trazer o que tem letra para antes da igualdade, o y e o 4y, trocando sinal. Então vai ficar aqui, ó, y menos y ao quadrado,
mais 4y é igual 4 mais 36, né? Efetuando os termos semelhantes, dá para simplificar o y aqui com esse, que vai dar 0, vai sobrar apenas o 4y. 4y é igual a 40, divido 40 por 4, então o y vale 10. Então a nossa hipotenusa mede 10 aqui. Então eu vou fazer cateto oposto 6 dividido pela hipotenusa 10. Então vamos lá. 6 dividido por 10, dá para simplificar por 2, vai ficar 3. Esse é o esquema seno. Agora a gente vai calcular o cosseno no próximo slide. O cosseno. Cosseno de x. O que é o cosseno de x? A medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Então vem aqui no triângulo A. O x está aqui, né? Qual que é o cateto adjacente? É o cateto que está preso ao ângulo, que é de medida 6. Qual que é a hipotenusa? Né? É o 8 que está aqui destacado. Então, cosseno de x. A medida do cateto adjacente, 6, dividido pela hipotenusa 8. Simplificando por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, o cosseno aqui vai ser 3. Bem rápido, ligeiro. No triângulo da letra B, observe aqui, ó, o ângulo X está aqui. Qual que é a medida da hipotenusa? Eu não tenho. E o cateto adjacente eu tenho. Então eu vou fazer aqui, ó. A hipotenusa H ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Porque eu não tenho essa medida da hipotenusa. Então eu preciso achar pelo teorema de Pitágoras. Então, ó. 6 ao quadrado, 36. Como que eu resolvo isso aqui? Como é um produto, eu elevo cada item ao quadrado aqui. Então, ó, 6 ao quadrado, 36. E raiz quadrada de 3 ao quadrado, dá para simplificar aqui o radical. Vai sobrar apenas 3. Multiplicando ali, 36 vezes 3, 108. Somando com 36, vai dar 144. Tira a raiz quadrada de 144. A hipotenusa mede 12. Então, cosseno de x, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar 6, que é o adjacente, dividido por 12, que é a hipotenusa. Simplifica tudo por 6, vai dar 1 meio. O cosseno desse triângulo vai ser 1 meio. No próximo aqui, ó, o ângulo está aqui, o cateto adjacente eu não tenho, mas eu tenho hipotenusa 12. Mas aqui eu tenho que calcular, né, pelo teorema de Pitágoras, o valor desse cateto adjacente. Vai ficar assim, ó. 12 ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais 100. 12 ao quadrado, 144. 10 ao quadrado, 100. Letras para um lado e números para o outro, né? Traz o cateto adjacente, troca o sinal. Passa o 144 para lá, troca o sinal. Diminui, né? Vai dar menos 44. Multiplica tudo por menos 1. Cateto adjacente é igual a 44. Tira a raiz quadrada de 44. 44 não tem raiz quadrada exata. Então eu vou decompor em fatores primos e fatorar. 44 dividido por 2 vai dar 22. Por 2 vai dar 11. 11 é primo, divide por ele mesmo, vai dar 1. Então, esse 2, essa dupla de 2 aqui, 2 fica por fora do radical. Então, nesse caso, raiz quadrada de 44 é a mesma coisa que 2 raiz de 11. O 2 sai do radical, esse 11 fica preso, né? Fica 2 raiz de 11. Agora eu vou calcular o cosseno de x, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente, 2 raiz de 11 e a hipotenusa 12. Como aqui são pares, né? Eu posso dividir aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? E 12 dividido por 2 vai dar 6. Então o cosseno vai ser raiz de 11 sobre 6. Tranquilo? Tá vendo aí, ó? Dá um pouquinho de trabalho, mas é fácil de fazer, porque a gente já sabe trabalhar com o teorema de Pitágoras, né? Então fica mais tranquilo de trabalhar. Tangente de x. Como que eu calculo tangente de x? Lembra da fórmula da tangente? Medida do cateto oposto pelo adjacente. Então vamos lá, ó.
ângulo de x, cateto oposto, o adjacente é 15 e o oposto é 12. Tá vendo? O adjacente está preso ao ângulo e o oposto está do outro lado do ângulo. Então, o que eu vou fazer? Tangente de x, cateto oposto 12 dividido pelo 15. Dá para simplificar? Dá para simplificar por 3. 12 por 3 dá 4. 15 por 3 dá 5. Pronto. A tangente está pronta. Beleza? Aqui no ângulo de B, no triângulo de B, o ângulo x está aqui. O cateto adjacente eu não tenho. E o oposto está aqui. Tá vendo? 6 raiz de 3. Então, vou calcular esse adjacente pelo teorema de Pitágoras. Então, vai ficar 12 ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado, mais o 6 raiz de 3 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. Né? Aqui é aquele mesmo esquema. 6 ao quadrado, 36. Raiz de 3 simplifica. Então vai ficar aqui 36 vezes 3, 108. Letras para um lado, números para o outro. Né? 108 menos 144. Vai ficar menos 36. Multiplica por menos 1. Cateto adjacente é igual a 36. Tira a raiz quadrada de 36. Cateto adjacente vai medir 6. Então, a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, oposto 6 raiz de 3. O adjacente 6. Cancelo 6 com 6 aqui. Vai sobrar raiz de 3. Então, a tangente de x aqui é raiz de 3. Segue. Na letra C, aqui está o ângulo. O cateto oposto eu não tenho, né? Mas eu tenho o adjacente. Então, pelo teorema de Pitágoras, vou calcular o oposto. Então, vai ficar assim, ó, 25 ao quadrado é igual ao oposto ao quadrado mais 15 ao quadrado. 625, né? Mais 225. Letras para um lado, números para o outro. Então, 225 menos 625, que vai dar 400, né? Multiplica por menos 1. Cateto oposto ao quadrado é 400. Tira a raiz quadrada de 400. Cateto oposto é igual a 20. Né? Então, aqui mede 20. Então, eu vou fazer tangente de x. Cateto oposto pelo adjacente. 20 sobre 15. Né? Dá para dividir por 5. Vai ficar 4. Isso é a tangente nesse caso. Né? Então, está calculada aqui a tangente do ângulo, né? Respectivamente. Né? Quando a gente não tem, a gente tem que achar esse valor desses catetos ou hipotenusos que estão faltando no detalhe. Né? Vai ficar prático. O próximo. Calcule o seno de B, cosseno de B e tangente de B para o triângulo ao lado. Então vamos lá. Ó. Seno de B. Cadê o B? B está aqui. Ó. Esse ângulo de B. Então eu vou identificar a partir do B o que é cateto oposto, o que é hipotenusa e o que é cateto adjacente. Então vamos lá. O 12 é o cateto adjacente, que é o cateto que está preso ao ângulo de B. O 5 é o cateto oposto. E o 13 é a hipotenusa. Pronto. Faço sempre assim. Começa identificando o triângulo pelos seus itens, né? A partir do ângulo que eu estou trabalhando, o resto fica mais prático. O que é o seno? Cateto oposto pelo adjacente. Oh, perdão, pela hipotenusa. Então vai ficar aqui, ó. Cateto oposto, 5, dividido pela hipotenusa, 13. Vai ficar 5, 13 avos. Tem como simplificar? Não, deixa do jeito que está. Então, o seno está calculado. Cosseno de B, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual que é o adjacente? Aqui, ó, 12 dividido. Tem como simplificar? Não, deixa do jeito que está. Tangente de B, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo adjacente. 5 dividido por 12. Tá vendo? Essa foi, ó, o jogo rápido. Observe que se eu trocar do ponto de vista do ângulo, né, os resultados são todos diferentes. Porque o cateto oposto depende do ângulo, relativo ao ângulo. O cateto adjacente é relativo ao ângulo. Por exemplo, o cateto adjacente a B é o 12, mas o cateto oposto a C é o 12. Tá vendo? Então, ele é o oposto de um e adjacente ao outro. No 142, vou utilizar o mesmo triângulo para calcular
Agora, o seno de C, o cosseno de C é tangente de C. Então, a partir do ângulo de C. A partir do ângulo de C, vou identificar os catetos e a hipotenusa, né? O 5 é o cateto adjacente, o 13 vai ser a hipotenusa, né? E o 12 é o cateto oposto a C. Então, aqui a hipotenusa invariável, né? Vai ser sempre a mesma. O cateto oposto a C é o 12. O cateto adjacente é 5. Vamos lá. Seno de C. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto 12 dividido esse. Né? Não tem como simplificar, deixa quieto. Cosseno de C. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vai ficar 5 para 13. 5 para 13. Né? Não tem como simplificar, deixa quieto. Tangente de C. Cateto oposto dividido pelo adjacente. Então vai ficar 12 dividido assim. Beleza? Tá vendo como é que é simples? Quando tem os valores diretos, fácil calcular o seno, cosseno, tangente. Ao utilizar as fórmulas trigonométricas, né? Isso aqui, né, eu tô repetindo pra gente ver se a gente grava, né? Isso é bem útil daqui pra frente. Vai usar até no ensino médio. O 143. Calcule a medida da hipotenusa RS. Tá vendo? Vou calcular a medida da hipotenusa RS do triângulo retângulo da figura e ao lado, em seguida, calcule, determine seno de R, cosseno de R e tangente de S. Muito importante isso aqui, ó. Seno de R, seno do ângulo de R, cosseno do ângulo de R e tangente do S. Do ângulo de S. Vamos por partes. Vamos calcular a hipotenusa H, né? Pelo teorema de Pitágoras, H ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, né? 12 ao quadrado, 144, 16 ao quadrado, 256, somando os dois dá 400, raiz quadrada de 400 vai dar 20. Então a hipotenusa mede 20. A hipotenusa aqui mede 20. Vou calcular o seno de R. Então, ó, a partir do R aqui, ó, o cateto oposto é 12 e o cateto adjacente é 16, do ponto de vista do ângulo de R. Vamos lá, ó. Seno de R, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Qual que é o cateto oposto? 12 dividido por 20, né? Simplifico os dois por 4, vai dar 3 quintos. Então o seno de R aqui vai dar 3 quintos. Cosseno de R, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vai ficar aqui, ó, 16 dividido por 20, que a hipotenusa é 20. Divide tudo por 4 também, vai ficar 4 quintos. Agora, deixa eu apagar essas linhas aqui. Tangente de S. Ó, S tá aqui. Você vai observar que o cateto oposto e adjacente de S são completamente invertidos do outro, né? O cateto oposto é 16 e o cateto adjacente é 12. Então, se eu calculo a tangente de S, o que é tangente? Cateto oposto pelo adjacente. O cateto oposto é 16, o adjacente é 12. Eu coloquei 14 aqui, mas eu errei a grafia, seria 12. Simplificando por 4, vai ficar 4 terços, né? Aqui seria 12, né? Vou deixar na hora que eu disponibilizar lá o PowerPoint, eu conserto isso aqui. Tá certo? E mede 12. Então, é importante observar o seno, cosseno e a tangente de qual ângulo que vocês estão calculando. Beleza? O 144. Determine x primeiro. Em seguida, calcule seno de B, tangente de B e seno de C. Vamos calcular o x aqui, ó, que é um cateto. Pelo teorema de Pitágoras, 17 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. 17 ao quadrado, 289, né? E 15 ao quadrado, 225. Letras para um lado, números para o outro. Traz o x para antes da igualdade. Faço 289 diminuindo, né? Então, 225 menos 289 é 64. Multiplico tudo por menos 1. X ao quadrado é igual a 64. Tira a raiz quadrada de 64, né? Que é 8. Então, o x aqui vale 8. Vou calcular, né, o seno de B. Cadê o B? Tá aqui.
Qual que é o cateto oposto a B? É o 8, né? A hipotenusa é 17, o oposto é o 8 e o adjacente é 15, tá vendo? Eu destaco quais são quem é quem para depois fazer as fórmulas. Então vamos lá, seno de B. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, ó, 8 dividido por 17. Não tem como simplificar que 17 é primo. Beleza? Seno, tangente de B. Cateto oposto pelo adjacente, né? Então vai ficar 8 dividido para 15. Também não tem como simplificar. Vou apagar as linhas para a gente calcular seno de C. Observe que o seno de C, ó, seno de C, o cateto oposto é 15 e o cateto adjacente é 8. Né? O cateto adjacente é 8 e o oposto é 15. Então, o que é o seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar 15 sobre 17. Né? Que não tem como simplificar. Beleza? Ó, vou tirar a minha câmera aqui de cima do meme. Encerramos aqui o nosso vídeo, né? Então, vou deixar mais algumas atividades, né, para vocês fazerem, para a gente treinar isso, para ficar afiado, fera nisso. Então, presta atenção, refaz. Pega os exercícios que eu passei e refaz. Vou deixar lá na descrição da atividade, né? Vou colocar esse vídeo e o PowerPoint para vocês acompanharem, beleza? Até a próxima.